Vamos falar então de política externa do Brasil. Podemos. Como que a gente está hoje, como que estava nos outros governos, como que muda, isso é além governo ou a ideologia do cara ele interfere muito nessa... Infelizmente interfere muito. Não deveria, né? Não deveria. Que é política de Estado e não de governo. Exatamente. O que é de Estado? A política externa é uma coisa de Estado. Por quê? Ela lida com a relação do Brasil, o Brasil país, não o governo do PT, o governo do Bolsonaro, o governo do sei lá quem. O país com o mundo. Então a gente tem que ter algumas diretrizes. Claro que nós temos, e tem coisas que preservam. O Brasil tem uma postura diplomática de ser pacífico, isso não foi quebrado. O Brasil tem uma postura de respeito ao direito internacional, isso não foi quebrado. O Brasil tem uma série de coisas que se mantém. Uma das políticas de Estado do Brasil externa é um assento no Conselho de Segurança. O Brasil sonha em ter um assento permanente. Por quê? Alguns dos que você falou, Alemanha, Japão, Brasil e Índia, se juntaram, formaram um negócio que se chama G4. E eles querem reformar o Conselho. Falam, desculpa, França, você não tem que estar mais aí, meu, já foi seu tempo. Como que eu tenho 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas índias, né, falando? Mesmo a Inglaterra, né? Isso, a França e a Inglaterra são os mais contestados, são os assentos mais contestados. E aí os outros querem estar lá. E esses 4 se juntaram e falaram, nós temos que estar. O argumento do Japão, eu sou o cara que mais paga a conta, como é que eu não tô na mesa? Eu tô pagando essa conta. O Japão é o que mais dá dinheiro pra ONU mesmo. É mesmo? Depois dos Estados Unidos, ele Por dá causa mais da do que... guerra? Porque ele tem dinheiro. E ele quer ajudar, e ele se sente um pouco culpado e tal, mas ele quer participar. E o jeito dele participar, já que ele não tá lá, ele fala, não, eu financio. E aí ele financia. Japão. Índia, o argumento da Índia eu tenho bomba atômica e eu sou a segunda maior população do mundo. Como é que o Conselho de Segurança toma uma decisão sem a Índia ter falado o que ela pensa? E faz sentido, né? A Alemanha também dá muito dinheiro. Paga bastante da conta. E é a economia maior da Europa. E aí vem o Brasil. O argumento do Brasil nós somos um país pacífico. América do Sul. Isso, representamos a América Latina. Aí começam os problemas. Pergunta pra Argentina se o Brasil representa a América Latina. Caramba. Não. Pergunta pro México se ele aceita que o Brasil seja... tem o México também. Não aceito. Pergunta pro Paquistão se ele aceita que a Índia seja esteja no Conselho de Segurança. Pergunta pra China se ela aceita que o Japão esteja no Conselho. De jeito nenhum. Caramba. Pergunta pra Itália, pra Espanha, se elas querem que a Alemanha... Em vez dela. E aí não acontece a reforma. Essa é uma política, esse é um objetivo de política externa do Brasil. Outros objetivos que eles mudam de acordo com os governos. Por exemplo, o Lula e o PT, a Dilma ela era menos preocupada, menos interessada na questão internacional. O Lula era mais interessado, ele queria ser um protagonista, um líder aclamado pelo mundo. E aí ele resolveu aliar o Brasil com o mundo do sul, do hemisfério sul, os países em desenvolvimento. Ele privilegiou abrir embaixadas em um monte de países muito pobres, se aproximar, por exemplo, do Irã, na questão do acordo nuclear, ou do problema do programa nuclear iraniano. E era uma política voltada anti-americana, crítica aos Estados Unidos e tal. Qual foi o custo disso pra gente? Eu entendo que muito alto. Pela primeira vez a comunidade internacional, principalmente com a questão da aproximação do Irã, do Ahmadinejad e tal, pela primeira vez você viu a opinião pública, formadores de opinião pública de França, Inglaterra, criticando o Brasil assim num nível muito forte. E não acontecia antes. Não. E uniu o Conselho de Segurança. Tem um episódio que o Lula, o Erdogan e o Ahmadinejad, Erdogan da Turquia, Ahmadinejad do Irã, se juntam e tiram uma foto e falam: resolvemos o problema nuclear do Irã, assinamos um acordo, nós 3, o mundo pode ficar em paz. O mundo olhou e falou assim: oi? Opa, peraí, não é assim. Como é que é? Como que vocês assinaram? Que história é essa?
E aí o Conselho de Segurança, que é dividido no tema do Irã, porque a Rússia vende tecnologia para o Irã, porque a China quer criar problema para os Estados Unidos, se juntaram e falaram: estamos perdendo o protagonismo. Esses dois aventureiros, Brasil e Turquia, entraram na história e falaram que resolveram. Nós passamos o papel de bobo, palhaço. Estamos há anos discutindo isso daqui e não resolvemos nada. Como é que o Brasil e a Turquia aparecem e falam que resolveram tudo com o Irã? E aí o Conselho de Segurança agiu em unidade. Caramba. E votou por mais sanções contra o Irã. Deu um recado. Olha, quem manda aqui somos nós. E aí, então, enfim, tem essa questão que o Brasil quer, isso do Conselho de Segurança. Teve essa postura do governo Lula, eu acho errada, porque o Brasil quer ser uma grande potência, o Brasil precisa negociar e comercializar com os países ricos. O Brasil não precisa privilegiar os outros, ele pode ter boas relações com todos os países do mundo. Claro, e ver quem vende mais Mas barato. óbvio que ele tem que estar próximo daqueles que são seus pares. Quais são os pares? São os grandes países. O Brasil é um grande país. Ele tem que estar próximo dos grandes. Eu achei isso equivocado, muito ideológico, uma política externa extremamente ideológica. E aí veio o Bolsonaro, que aparentemente sinalizou que ele iria estar próximo daquilo que faz sentido. Mas também virou ideológica. Total. Absolutamente ideológica, focada só a proximidade e a aliança com os Estados Unidos foi numa amizade pessoal com o Trump. Um negócio totalmente errado. Porque o Trump foi derrotado de um jeito, assim, não conseguiu ser reeleito. E tava também priorizando os interesses dos Estados Unidos, né? Isso, e o Bolsonaro não. E aí nós ficamos perdidos, porque ficamos com uma política externa super ideológica, falando de coisas nada a ver, malucas. E hoje a gente está meio que desgovernado, apagado, não temos rumo em política externa, não sabemos o que nós queremos ser, o que queremos fazer, para onde queremos ir. O Brasil está muito mal visto pela da pandemia, a questão da postura, né, do governo aqui, como ele se comportou e tal. Tudo isso foi muito ruim, tá abalando a imagem do Brasil. Tem a questão do meio ambiente também, que é sempre um problema. Às vezes com razão, às vezes não. Os países vão usar essas ferramentas para jogar contra o Brasil, isso existe mesmo. Claro. Mas tem coisas que o Brasil também cria problemas para si mesmo. E aí, esse é um tema sensível. Esse é um tema da agenda mundial. Tá todo mundo preocupado com esse assunto, tá todo mundo falando disso. E o Brasil tá no coração desse tema. E pode vir sanções também em cima do desmatamento. Pode vir uma série de coisas e uma posição muito mais dura e agressiva contra o Brasil. O Brasil precisa chamar todo mundo e fazer uma política de boa vizinhança. A gente não conseguiria um tipo de financiamento? Falar assim, ó, a gente quer manter isso daqui, o mundo inteiro não podia fazer um caixinha pra gente? É que duro que essa caixinha vai pra outra coisa. Não, então. Mas tem esse problema, né? A corrupção. A gente não mexe aqui, mas vocês... Mas eles ofereceram. Existiram. A Noruega criou um fundo pro Brasil, depois até agora no final... eles voltaram a falar disso, o governo Bolsonaro voltou a falar disso... Mas é que a credibilidade do Brasil no assunto também foi muito abalada. E a coisa ficou feia, né? Os países que vão financiar, eles falaram, não, o Brasil não tá levando isso a sério. O Brasil quer dizer que não existe mudança climática. Porque entra a narrativa ideológica. Exatamente. Que só quer tratar do assunto... Não importa. Importa que nós temos um problema, entendeu? E a gente precisa tratar do problema. A gente precisa tirar as nossas lentes ideológicas. E a política brasileira, ela tá totalmente ideologizada, polarizada. Então tudo que você fala, você critica a China, seu bolsonarista não pode falar mal da China. Como assim? Não é isso. Não, você não pode fazer não sei o quê porque você é petista, comunista. Aí você fala, assim, nós temos que debater os assuntos com seriedade. Você sente isso quando você tá discutindo os assuntos? Muito. Dependendo de uma coisa ou outra, você é chamado... Porque o que aconteceu? Você foi sequestrado pelas ideologias. O Brasil foi sequestrado pelas ideologias. Então, tem as coisas das torcidas. E tem um outro vídeo meu, não posso deixar de falar, mas aqui esse é muito bom. É um vídeo que eu falo assim, porque eu não quero ser amado. E eu faço uma comparação... Se você falasse armado, já ia te falar que era bolsonarista. ou petista, né? Por que eu não quero ser amado?
E o que acontece? O brasileiro tem aquele ditado que não se discute política, religião e futebol. E talvez por isso nós misturamos a política com religião e futebol. A gente trata a política ou como torcida ou como endeusamento. Exatamente. E eu explico que um político não tem que ser amado, meu. Cara, você tem que concordar ou não, argumentar, ele te convencer, ele te mostrar e pronto. Não é uma relação de paixão, de torcida, nem de amor divino. Mito, Deus, endeusar o cara, endeusa o Lula, endeusa o Bolsonaro. Ah, não, torce. Aí você faz uma coisa, falou mal da China, então você é bolsominion. Meu, eu tô olhando para os problemas do que a China representa. Ah, não, falou daquilo, então você é comunista. Pô. As coisas são muito mais complexas. Nós estamos aqui há, 2 horas falando. E o que a gente está falando? Eu estou falando de 1 milhão de fatores. A gente cada hora olha de um lado, de uma lente. São tantas variáveis. Porque fica fácil para as pessoas, né? Isso é errado porque é fascista. Isso é errado porque é comunista. E aí, cara, dá uma raiva de terminar a discussão nisso, né? É gente que só lê a primeira linha, só lê o título. E é isso, cara. Isso é pequeno, isso é raso. Mas isso está acontecendo não só no Brasil. Não, no mundo inteiro. Essa polarização está acontecendo fora também? Só que assim... Porque as pessoas estão sendo cooptadas Porque isso daqui dificulta e causa muitos problemas. Porque isso daqui o mundo está cada vez mais complexo. Isso daqui é muito raso. A não ser que o cara fique aqui te assistindo 2 horas e meia, que é lindo. Mas na teoria a gente tem um acesso à informação muito maior do que meus pais tiveram. Mas as pessoas ainda gostam... Claro, é fantástico que o seu canal não pare de crescer, que o meu canal não pare de crescer. Pô, eu dou aula de... Isso daqui é uma minoria. Minhas aulas são de 1 hora. Isso daqui é uma conversa de 3 horas, sei lá. E é legal isso. Isso é muito bom. Só que as pessoas têm que incorporar isso. Claro. E mais gente. Tem que ter, com 30 milhões de seguidores você. E assim vai. Amém. Olha ali. Só falta essa merda chegar em 1 milhão, hein? Aqui o pessoal no começo do canal coloca, só falta essa merda chegar em 1 milhão. Estamos chegando. Tá chegando. Então, você tem esse problema, você precisa discutir as coisas, são muito sérias, não dá pra discutir desse jeito. Eu tô dizendo que a gente tem que brigar com a China? Não. Eu tô dizendo que a gente tem que aceitar e baixar a cabeça pra China? Não! Eu tô dizendo que a gente tem que defender os interesses nacionais do Brasil. E de forma cética, né? De forma realista, de forma adulta, madura, objetiva. China, manteremos o nosso comércio no nível máximo. Vamos aumentar. China, não irei concordar com você politicamente. Já te avisei. Quando você vai comprar um carro, você fica querendo saber se o cara é Lula, se o cara é Bolsonaro? Não. O carro tá bom? Isso. Qual é o preço? Isso. Posso levar no mecânico? Tá ok, então eu vou pagar tanto. O cara fala, putz, isso é pouco pra mim. Isso. É isso, né? Só que aí as pessoas falam assim, mas você não vai poder criticar porque o cara vai querer parar de fazer negócio com você. Não se você construir uma relação com ele falando assim, olha, eu já desde o começo estou te dizendo uma coisa, eu penso diferente com você, eu tenho autonomia aqui política. E desculpa, essa é a minha política. Você tem a sua e ok. Você quiser falar, criticar a gente aqui, critique. E eu também vou te criticar lá. Mas os nossos negócios vão fluir. Não pode levar pro lado pessoal, né? E você falou também que a China também agora tá ideologicamente mais brava agora. Tá. Não vai falar de mim, tá batendo, cara. Ela tá reagindo. Então a gente já tinha que ter imposto o nosso padrão de comportamento para eles. Isso é diplomacia. Essa conversa. Esse é o trabalho do... Porque é isso que eu vivo isso na política, eu vejo isso. O que é a conversa? Você vira e fala assim, você chega para o outro e fala assim, olha, eu vou votar contra o seu projeto, não é nada pessoal. Lembra lá atrás, que a gente vem falando desde lá atrás isso, que eu sou mas eu já isso. falava que eu era contra isso. Isso é uma questão de convicção para mim, para o meu eleitor, para o meu grupo que eu represento. Não é pessoal, respeito a sua opinião, é legítimo o seu projeto. Eu discordo totalmente, eu vou subir lá, vou fazer um discurso, vou acabar com o seu projeto, tá bom? Aí o cara fala, não, eu entendo, tudo bem. Entendeu? Apresenta argumentos, fala, mas veja bem, olha aqui. Ele, não, eu não concordo, ele traz os outros argumentos e fala, nós não vamos chegar num consenso, não adianta. Você veio aqui para defender isso, eu vim aqui para defender aquilo que é o oposto disso. Mas isso se chama política. Então a diplomacia brasileira, ela tem a função de fazer isso. De chegar, sentar com os chineses e falar, olha, vamos aumentar as nossas relações comerciais, mas tem coisas que nós não podemos tolerar.
nós iremos criticar. Essa aqui é uma linha nossa, nós precisamos fazer isso.